dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. Quem pode dizer amém? Amém. Os que podem tomar assento. Glória a Jesus. Meus amados, queridos irmãos, graças ao nosso bondoso e eterno Deus por mais uma oportunidade que temos facultado para que possamos fazer uso da exposição da tua palavra. Confesso aos irmãos que eu estou deveras alegre por estar aqui para congratular, para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Que Deus continue abençoando o anjo desta igreja, os demais pastores, a membresia. Que Deus abençoe a minha família, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu confesso aos irmãos que o Senhor Jesus está na casa e agora vem marcar com exclusividade para falar conosco de uma forma que possamos decifrar, absorver e entender, e o nome do Senhor é glorificado. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, verso 3, ele é muito esclarecedor, dizendo: mas que profetiza fala o homem, para edificação, consolação e exortação. A finalidade da mensagem de Deus é essa: consolar, edificar e exortar. E o nome do Senhor é glorificado. Amém? Glória a Deus. Nós lemos um texto de grande relevância que se encontra uma das cartas exortativas que atribui o apóstolo João, o mesmo qual, sendo inspirado pelo Espírito Santo, para que, em caráter de urgência, pudesse trazer esclarecimento na proporção de advertir a igreja que estava localizada na Ásia Menor. Não obstante que o apóstolo João aqui, com muita propriedade, ele vai trazer algumas diretrizes para que os irmãos venham de mais maturidade e não viesse deixar ser influenciado em sua época. Quando João, o certo, ele declara nessa carta, o assunto principal desta epístola é o problema dos falsos ensinos a respeito da salvação em Cristo e seu processo no crente. Certas pessoas que anteriormente conviveram com os leitores da epístola deixaram a congregação, mas o resultado dos seus falsos ensinos continuava a distorcer o evangelho, quanto a saber que tinha a vida eterna. Doutrinariamente, a sua heresia negava que Jesus é o Cristo, ou que Jesus veio em carne. Na área moral ensinava que não era necessário a fé salvífica, a obediência
aos mandamentos de Jesus e uma vida santa, separada do pecado e do mundo. E então João aqui, em caráter de urgência, viu que muito estava dando sinais de fraqueza, sendo influenciado por alguns que eram pseudos mestres, pessoas o qual desqualificado, que não tinha compromisso com a sacrossanta, com a inerrante, com a infalível palavra de Deus, e de alguma forma procurava manipular a fé de alguns. E por certo aqui, o apóstolo João, ele viu a necessidade que majoritariamente a igreja não poderia se comprometer com o paradigma, ou seja, com o padrão, com o modelo do mundo. Portanto, amado, queridos irmãos, a aplicabilidade desta carta, ela não serviu somente para a igreja no primeiro século, mas ela circula até o dia de hoje, porque assim como no primeiro século houve a oposição e alguns elementos que de alguma forma queria causar dissensão e discórdia e desconstruir a doutrina do Senhor Jesus e dos apóstolos, mas em contrapartida Deus levanta homens de tamanha envergadura espiritual para que possa assim refutar determinada heresia. Portanto, amado, queridos irmãos, e dentro do teor desta carta, a fé e a conduta estão fortemente entrelaçadas nesta carta. Os falsos mestres, aos quais João chama aqui de anticristo, apartaram-se do ensino do apóstolo sobre Cristo, a vida de retidão, e de modo semelhante, como também em segunda carta de Pedro e também na carta de Judas, aonde João aqui ele refuta e condena com veemência os falsos mestres. No capítulo 2, o verso 18 e o versículo 19, com as suas crenças e conduta destruidora. Dentro de um contexto desta carta aqui, o apóstolo João, ele vai trazer uma visão panorâmica sobre a evidência da verdade apostólica a respeito de Cristo, a evidência de uma fé obediente que guarda os mandamentos de Cristo, a evidência de um viver santo e afastar-se do pecado para a comunhão com Deus, a evidência do amor a Deus e aos irmãos na fé, e a evidência do testemunho do Espírito Santo no crente fiel. E portanto aqui, João, no capítulo 2, no versículo 15, ele não se limita a descortinar sobre a veracidade da palavra do Senhor, quando ele declara com muita propriedade, dizendo: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas para que possamos entender qual é o propósito específico que João está declarando, para que a igreja ao todo não venha amar o mundo, porque como nós falamos de mundo, existe 3 tipos de mundo: o mundo atmosférico, existe o mundo sistema e também o mundo pessoa. Porque João ele declara no Evangelho, no capítulo 3, no versículo 16: porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porquanto Deus Pai enviou teu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, porém quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do inocente Filho de Deus. E a combinação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não se aproxima para a luz, porque as suas obras são reprovadas diante de Deus. Então João, ele é muito esclarecedor, que ele diz que Deus amou o mundo, pessoa. Não que Deus amou o mundo e está provando a conduta ímpia, não. Deus amou o mundo, pessoa. Mas o mesmo João, na tua carta, ele está declarando: não ameis o sistema deste mundo. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 16 e no versículo 26: